Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Que Deus nos abençoe nessa manhã mais uma vez. Amém. O Senhor tem nos sustentado com palavras, louvores e aprendizados que a gente tem a oportunidade de levar para a vida. E nesse momento, queremos abrir a palavra dele e nós queremos pedir para falar no nosso coração. E jamais abrir a palavra dele sem convidar o escritor para nos orientar, né? Vamos lá? Oremos. Pedimos às crianças que prestem atenção e conversem baixo para você conversar, tá? Querido Deus e eterno Pai, nós pedimos ao Senhor, que é o mantenedor, que é o escritor, que ilumine nesse momento que viemos estudar. Amém. Que essas palavras, Senhor, alcancem primeiro o coração de quem está falando e que saia de mim as palavras que não só eu preciso aprender, mas também os irmãos nesse momento. Amém. Nós pedimos imerecidos que somos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Acho que a maioria já me conhece, né? Não preciso falar mais. E os que me conhecem desde lá da minha igreja sabem que eu não sou mãe, não sou muito pregada, sou muito pregadora. Mas eu acho que para ser um pregador basta ter boca, né? Porque Deus usa qualquer pessoa para falar da palavra dele. E a gente apenas transmite o que a gente aprende através da Bíblia. E eu trouxe o tema hoje, um pouco assim, dinâmico, mas que seja para um aprendizado nosso. O tema é derrota e vitória. Derrota versus vitória. E aí eu abro assim alguns pensamentos. Ganhar é bom, né? Ganhar é bom. Quando dá certo, que você faz algo que você ganha, é muito bom, né? Você sai com a vitória. Eu não sou muito de entender de jogo, não, mas os homens que gostam muito de jogo, de futebol, de time, quando o time deles ganha, é bom, né? Eles ficam felizes. Eu vejo que os homens conversam sobre o jogo assim e falam: mas não sei quem está na ponta da liderança do campeonato e tal. Então você vê que eles torcem, eles ficam alegres quando o time deles ganha, mas eu acredito que no dia que o time deles perde e vai para o rebaixamento, eles ficam tristes e se sentem derrotados, né? Um exemplo das coisas que esse mundo nos lembra, né? Relacionado a derrota e vitória. Na época quando é Copa, né? Mulher não sabe de nada de jogo. Eu vejo sou flamenguista, mas não sei nem quem é o goleiro do Flamengo. Seu nome não. Nem o jogador, acho que não lembro meu nome. Mas eu sou flamenguista. Mas na Copa a gente escuta falar mais, né? A seleção brasileira tal, e a gente fica um pouco mais a par dos jogos. E aí o Brasil começa a jogar bom, mas quando perde é triste, né, gente? Aquela vez mesmo que o Brasil perdeu 7 gols, mas que tristeza que a gente ficou. Não que a gente coloque o coração nessas coisas do mundo, mas é uma coisa que dá pra gente exemplificar que ser derrotado é ruim, né? E, na verdade, ser vitorioso nos traz alegria. E a Bíblia conta a história que, por coincidência, não foi bem uma coincidência, que eu não acredito em coincidência. Nós temos um Deus que Ele provê todas as coisas e Ele conduz tudo. Tudo que acontece no nosso derredor, com a escolha da nossa roupa, com a escolha do lugar que a gente vai, com a escolha do que a gente come, né? As crianças aprenderam aqui. Tudo são escolhas. E eu acredito que Deus proveu o tema da história de hoje, que tinha a ver com o que a gente escutou de manhã aqui na escola sabatina. E aí vamos abrir a Bíblia. Eu vou guiar aqui para vocês como que vai ser a nossa mensagem. Vocês já sabem o tema é derrota versus vitória. E nós vamos aqui ver uma história da Bíblia e desfrutar dela, trazendo esse aprendizado para a nossa vida. E a história da Bíblia, vamos lá. Abre o livro de Josué. Josué, capítulo 7.
Quem tem Bíblia pode abrir. Josué capítulo 7. Todo mundo abriu? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Vamos lá. Quem conseguir acompanhar, às vezes a linguagem não é a mesma, mas eu vou tentar ler o que está aqui na minha linguagem, sem óculos, mas beleza. Vamos lá. Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, que era filho de Zirri, filho de Zera, que era da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas. Apossou-se de algo que não era dele, né? Acã se apossou de algo que não era dele. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que é o nome da cidade, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou que eles subam e espiem a região. Os homens subiram e espionaram Ai, que é a cidade. Quando eles voltaram a Josué, eles disseram assim: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram lá na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Eu vou parar por aqui. Essa história aqui é de vitória ou de derrota? Derrota. Derrota do povo de Deus. Muitas vezes a gente passa por derrotas. Em muitos momentos a gente passa por derrotas. Mas a gente vai conhecer o histórico. Por que passamos por aquela derrota? A aparecer dessa história aqui, a gente vê que eles estavam. Aí a irmã falou aqui na hora da lição. Eles estavam todos muito se achando. O povo de Israel estava se achando. Primeiro que eles venceram Jericó. Jericó era uma baita cidade com os soldados, tudo, uma grande quantidade de soldados. Era uma terra rica. Era um povo que não perdia para ninguém. Esse povo de Israel venceu Jericó. Filho. Então, Ai, que é uma cidadinha assim, que eles não deram nada. O que aconteceu? Os soldados fez o quê? Foram lá, olhou, espionou a cidade, falou o quê? Não precisa não, né? Não precisa ser muito soldado não, nem vai cansar o povo todo, nem cansa todo o povo. Não leva todos os soldados não, para não cansar todo mundo, porque a cidade lá é fácil de vencer. A cidade lá é fácil de vencer. Esses são os detalhes da derrota. Após a vitória de Jericó, que é o que eu acabei de dizer, eles considerou a cidade de Ai fraca. Já ficaram se achando autossuficiente, né? Já se acharam povo. Nós somos fortes. Então, para aquela cidade não precisa matar todo mundo.
trazendo isso para um tema lúcido aqui nos nossos conhecimentos, quando um time está bom demais em uma categoria, eles pegam os jogadores melhores, né? E poupa eles põem no banco, eles não para não jogar, para não cansar aqueles jogadores melhores, e colocam só os reservas para poder os reservas ganhar aquele jogo que é fácil. E às vezes dá errado, às vezes o jogo, eles perdem o jogo, quando vê que está perdendo, aí começa a colocar os titulares novamente. Foi assim que o povo de Israel fez. Eles já estavam se achando ganho, porque já tinha vencido Jericó. Eles falaram assim, não precisa cansar o exército todo não. Vamos lá, coloca só de 3 mil homens, que é o suficiente. E eles se acharam autossuficientes. Eles estavam ali garantidos que eles seriam vitoriosos, já que eles tinham ganhado Jericó. Na verdade, os soldados de Ai pegaram os israelitas de surpresa, atacou, e logo na chegada eles mataram 36 dos soldados deles. Ele já frustrou, imagina um povo que já ia para ganhar, já tomou nenhuma, fala igual na língua chapuletada, matou logo 36 de cara ali. E aí, os soldados de Ai desceu enrabando, que fala na Bíblia, tem linguagem que fala, desceu, né, enrabando abaixo esse povo que vinha esse povo de Israel, e correu com eles. Você vai lhe garantir, você já toma 36 mortes, então você vai e vaza dali, senão o próprio vai morrer é você. E foi assim que eles fizeram. Eles voltaram com os cabinhos murchos, falar igual o povo. Eles voltaram tristinhos, desanimados com essa derrota. Eu estou ainda percorrendo, falando sobre a derrota. A derrota de Israel, ela abalou o povo de Israel e Josué. Josué ficou triste? Muito triste. Josué ficou muito triste. Porque assim, ele estava vindo de um histórico de muitas vitórias, né? Então ele estava entendendo assim, eu estou fazendo certo o que Moisés mandou, então eu estou do lado de Deus, meu Deus está aqui comigo também, está me protegendo, por isso que nós estamos tendo essas vitórias. E de repente tomou o caos, recebeu uma derrota. Josué, em desespero, aqui conta a história que nós falamos, ele rasgou as suas roupas, suas vestes, e prostrou no chão, questionando a Deus sobre o motivo dessa derrota. A gente sabe, já conhece essa história desse povo antigamente, como eles demonstravam tristeza. Hoje nós demonstramos luto com roupas pretas, né? Normalmente a gente sabe que um comércio fechou, colocou um pano preto na porta, eles estão de luto por alguém que morreu, né? Por algo que perdeu. Na minha terra, no povo da minha mãe, o povo lá na roça, lá no sertão, eles são, as mulheres viúvas, elas têm um pano preto, tipo um pedacinho de pano assim, colocado com broche. Aí todas as roupas que elas trocam, elas pegam aquele negocinho, aquele paninho preto com broche e colocam na outra roupa. Então elas estão sempre com um pedaço de pano preto aqui, demonstrando o luto pela morte do marido deles. Essas mulheres um pouco mais antigo, né? Hoje é diferente que a gente demonstra o luto, e muitas vezes não precisa demonstrar para estar com sentimento de luto. Mas no tempo de Josué, eles rasgavam roupa, eles se sujavam de cinza, eles demonstravam muita tristeza, como se estivesse no pó da terra. Esse era o sentimento deles, e assim eles ficaram nesse caminho que eles percorreram da derrota. Só que Deus revelou, quando ele se prostrou perante Deus, Deus revelou a Josué a derrota, o resultado, que o resultado da derrota dele estava sendo consequência do pecado de Acã. O que Acã fez na época que eles foram lutar contra Jericó? Acã roubou umas coisas lá de dentro digamos assim, uma espécie de instrumentos sagrados. Como se a gente entrasse aqui na igreja, roubasse um banco desse, roubasse um microfone, uma coisa que é do templo. Acã pegou
pegou essas coisinhas e escondeu. E Deus viu. E Deus ficou irado com o povo de Israel. O povo de Israel, tá vendo, gente? Ué, mas quem roubou foi Acã. Mas a consequência veio para o povo. O que a gente aprende disso? Às vezes, eu que pego. Mas a consequência vem para a minha família. Às vezes, o pai que peca, o Senhor, o pai da família, que comete um erro, né? Mas a consequência vem para os filhos. Na geração dos filhos, eles sofrem essas consequências. Então, assim, essa história de que Acã errou, quem perdeu todo foi o povo de Israel, nos ensina isso. Não precisamos, muitas vezes, estar errado, mas colhemos consequências de escolhas e de erros de alguém. Mas quando Jesus mostrou para Josué o resultado do pecado de Acã, que havia desobedecido e roubado itens sagrados, roubou itens sagrados de Jericó. Então aí sim, Josué, eu acredito que ali deu um alívio no coração de Josué, deu um alívio. Por quê? Porque Josué falou assim, pelo menos eu entendi a consequência do erro de Acã de ter roubado esses itens, nos levou à derrota, mas não foi porque Deus não estava do meu lado, não foi porque Deus não estava com o povo de Israel. Na verdade, morreram, aqui a Bíblia conta que morreram 36 deles. Mas quantos que foram? Foram 3.000, né? 3.000 soldados. Deus poupou a vida de mais de 2.000. Deus poupou a vida de mais de 2.000 pessoas, mesmo no meio do que? Da derrota. Eles estavam perdidos, derrotados, mas Deus poupou a vida de muitos. Então, mesmo derrotados, mesmo quando fazemos maus escolhas, o Senhor ainda nos poupa de consequências que deveríamos receber. Muitas vezes, mesmo derrotados, Deus nos poupa das consequências. Colhemos elas. Em quase todas as situações nós colhemos as consequências. Mas às vezes a consequência ainda é pequena, mediante o erro que cometemos ou a escolha que nós fizemos. Deus instruiu Josué a encontrar o culpado, e após a execução de Acã e a purificação do acampamento, Israel seria capaz de vencer Ai em sua segunda batalha. Gente, isso aqui nos mostra que o Senhor, que a graça nos alcance independente de onde a gente esteja, a distância, a profundidade que a gente esteja. Deus instruiu Josué e ele eliminou a causa do pecado. Infelizmente, Acã foi. E aí, esse resultado de que Acã foi eliminado entre esse povo de Israel, e Jesus deu a oportunidade para Israel ter nova batalha com Ai, né? E na segunda batalha, onde eles buscaram a Deus antes de ir para a batalha, qual foi o resultado? Vitória. O resultado foi vitória, mas eles tiveram que receber essa derrota. Irmãos, trazendo aqui para o segundo momento da mensagem, eu tracei para vocês o percurso da derrota. Mal escolha, consequência ruim. Mas eu tenho também uma receita para a vitória. Não adianta falar apenas de derrotas, mas eu tenho uma receita para a vitória. A receita que eu trago para a vitória, primeiramente, é humildade. Nós temos que ter humildade para reconhecer que nós não somos a última bolacha do pacote. Nós temos que ter humildade para saber que se a gente alcançou aquela vitória, foi com Deus nos ajudando, estando conosco. Porque senão não vai. Ah, é porque eu sei? É porque o meu time é bom?
É porque a minha equipe ela é forte? É porque o meu treinador é o melhor? Não. Humildade. Eu vou contar um exemplo de humildade aqui. Até quando eu estava estudando sobre humildade, minha filha, caçulinha, falou para mim assim: ô mãe, ela lembrou de uma história dela, que ela não teve humildade, e a consequência qual foi, eu vou contar para vocês. Eu estava cuidando da casa e ela pediu para eu ensinar ela na bicicleta. A bicicleta dela é pequenininha e da irmã dela é um pouco maior. Ela queria andar na bicicleta da irmã dela. E aí eu falei assim: espera, calma, espera. Quero agora, todo mundo sabe como é que é. Aí beleza, eu fui ensinar ela. Quando eu fui ensinar ela me solta, mãe, me solta. Mãe, me solta, eu sei, mãe. Ela sabia pedalar, sem rodinha. Mas na dela, que ela, quando a bicicleta, quando caísse a bicicleta, ela botava o pé no chão, mas a irmã dela já não alcançava o pé no chão. E aí eu tô aqui de um tio dela, irmãos. E aí ela tá: me solta, mãe, me solta, mãe. E ela tava bem de longe assim, eu aqui pertinho dela. O que eu fiz? Soltei. Parece ruim, né, essa mãe? Mas ela não deu 2 pedaços. Pá! No chão. Deixei ela cair no chão, que eu pensei, eu só olho, machucou não, né? E aí, ela olhou pra mim chorando, muito brava, chorando. E Ave Maria, você tá perto, não pegou? Eu falei, não deu tempo pra pegar, né? Não deu tempo. E aí, eu estudando sobre humildade, ela falou assim: ô mãe, igual aquele dia, não foi, mãe, na bicicleta? Tá vendo que uma criança sabe o que é humildade? Humildade, gente, para reconhecer que a gente não consegue sozinhos. Ela tinha montado a primeira vez a bicicleta grande. Se eu fosse segurando ali um pouquinho, pelo menos um pouquinho, até ela embalar, talvez ela não caísse. Caiu, chorou, tinha espinho, levantou, consertei, pá. Mas aprendeu. Olha que tanto que ela aprendeu, que quando eu estudei sobre humildade perto dela, ela falou: aquele dia, né, mãe, que eu caí, ela não tinha humildade, caí, mas aprendeu. Se ela tivesse humildade para reconhecer que eu sou grande e ajudar ela aí, ela não tinha caído, né, irmãs? E nós, um passo principal para a gente alcançar a vitória está na receita humildade. Nós temos que ser humildes para reconhecer que nós não somos autossuficientes, que nós não somos sabidos e nem crentes e nem adventistas o suficiente para realizar algo com mérito próprio. Nós não somos essas pessoas. Tem humildade com tudo que vai fazer. Nossa, às vezes, fulano, tal, a pessoa cresce lá em cima. Tem humildade. Você e eu, nós não somos a última bolacha do pacote. Eu canso de falar essa palavra, porque parece que a última bolacha é a melhor, né? Que é aquela que você não quer dar ninguém. Outro pedaço de carne, quando você deixa o pedaço de carne por último da comida, é o melhor. O último parece o melhor. E aí, nós achamos o quê? Nós achamos, às vezes, somos as balas. E não temos humildade para saber que nós estamos ali, que Deus nos conduziu, Ele levou nós ali. E a segunda receita está muito ligada à primeira, é ter Deus no controle da nossa escolha. Irmãos, a gente, derrota na vida financeira é o que dá na vida do crente. Derrota na vida financeira. Nossa, eu já ouvi falar muito, né? Nós somos desse povo, nós temos que falar de nós mesmos, não do próximo. Mas a gente já cansa de ver falar: nossa, fulano crente, né? Mas não paga ninguém. Não paga. Derrota na vida financeira, irmão. Derrota, sabe por quê? Porque a gente não reconhece e não coloca Deus no controle das nossas escolhas. Nós queremos comprar uma coisa que nosso salário não dá para pagar nem parcelado. É derrota, irmãos. Derrota vai resultar na derrota. Então a receita da escolha está colocar Deus no controle. Ô Senhor, eu queria tanto esse carro aqui, mas eu não vou poder pagar, Senhor. Mas eu queria esse. Vai ser com Deus, conta Deus, mas acho que Deus vai falar com você. Senão ele bota até um jeito para dizer: não, esse carro aí você não aguenta pagar. Né? Ou então essa moto aqui, irmãos, essa casa aqui você não aguenta pagar. Mora nessa. Né? E essa roupa aqui, e essa sandália aqui,
Você não aguenta pagar, porque você tem várias outras contas para pagar. Deus no controle. Receita, humildade e Deus no controle. E a outra terceira e última receita, irmãs, é fato, que não tem como ela sair fora, é a fidelidade. Fidelidade. Deus nos ensina a ser fiel, nos solicita essa fidelidade. A gente quer ser vitorioso, conquistar uma bênção, sem ser fiel. Oh, irmãos, são tantos exemplos de fidelidade na nossa vida que nós temos falhado. Para começar, eu vou só... Esse todo mundo fala, né? Nós somos fiéis no dízimo. Quando eu pego meus R$1.000 de salário, eu sei que eu só tenho 900. Eu tenho certeza disso. Que é 900 que é meu, eu sei, não é meu. Fidelidade. Por quê? Porque se eu tiver na minha cabeça a fidelidade de que meu salário de R$1.000, 900 só que é meu, 100 já não é meu, eu vou fazer uma parcela de R$1.000 por mês? Eu vou? Posso fazer, porque eu só tenho 900. Gente, fidelidade tem tudo a ver de colocar Deus no controle. E aí, irmãs, eu entro em um detalhe sobre fidelidade na vida pessoal. Os mandamentos de Deus. Se nós somos fiéis aos mandamentos de Deus, irmãs, eu vou ter que sair. Só um pouco. E é por aqui que não sai, né? Sai, não. Por aqui? Desculpa, irmãos. Eu tenho uma meta de 3 litros de água por dia, eu estou para morrer. Pensei que não vai ter pelo ouvido. Mas eu não perdendo o fio da meada aqui. A gente estava no terceiro passo da receita para ter a vitória. E a terceira e última, que é a fidelidade. E eu estava declarando exatamente sobre os mandamentos de Deus. Irmãos, Deus nos dá os mandamentos para quê? Para Ele? Para que Ele seja beneficiado? Não, é para mim. Não mate, não roube, não adultere. Gente, a consequência de um adultério em uma família gera problemas espirituais, sociais, gera consequências com os filhos, traz várias outras maldições para aquela família. Então, a fidelidade, né? A fidelidade, ela é o quê? Ela é um recurso, ela é uma receita para a vitória. Eu tenho que manter essa fidelidade para que eu seja beneficiada. Agora eu quero ser infiel e receber fidelidade e receber boas consequências. Eu vou contar um exemplo de um pastor contou uma vez, que é bobeira, mas é muito interessante para trazer para a vida. Você está indo na pista, motorista que dirige de noite, ele está indo na pista, tá? E a pista, quando a gente vai tirar a habilitação, quem tem sabe como é que é, a gente estuda e a gente tem que cumprir as regras lá
da lei de trânsito para que a gente seja beneficiado, né? Então, nós estamos aqui numa faixa contínua. Mas a garantia, né, a autossuficiência, que meu carro ele é 2.0, ou que ele é 1.6, ele é veloz, aqui eu faço essa ultrapassagem tranquilo. Eu pego a faixa contínua e ultrapasso, gera um acidente, mato pessoas, tal. Eu fui fiel à lei de trânsito. Olha a consequência, gente. Se eu não morrer, eu matei alguém, gerei um acidente. E aí o exemplo do pastor foi que ele falou assim, às vezes o cristão, que os pastores têm um sermão bem assim, né? O cristão sai para viajar, ora, pede Deus, vamos conosco na nossa viagem. E não obedece nem a lei de trânsito. Aí ele convida Deus para ir mais ele no carro, ele não está obedecendo nem a lei de trânsito. Gente, vai ter consequência não obedecer a lei de trânsito. Então assim, a gente tem que ser fiel e obediente para que a gente receba as bênçãos e as proteções. Agora isso só com Deus no controle. Então, eu concluo a minha mensagem dizendo para vocês. Se a receita da vitória está em humildade, que é reconhecer, colocar Deus no controle e ser fiel, o contrário disso é a receita da derrota. Se você quer ser derrotado, seja autossuficiente, não coloque Deus no controle da sua vida e seja infiel. Se você for infiel, não colocar Deus no controle da sua vida e além de tudo ser autossuficiente, achar a bala do, né, que matou de rolê ou a última bolacha do pacote, então esse é exatamente a receita da derrota. E eu quero que vocês meditem nisso durante o dia. Senhor, eu tenho me achado autossuficiente. Eu tenho sido fiel ou infiel? Não, em tal coisa eu sou infiel. Não, em tal coisa eu tenho colocado Deus na vida. Pronto, você está encontrando na sua vida o caminho da derrota, irmãos. E assim como Josué reconheceu o erro deles ali, através da oração, e Deus mostrou para eles onde foi que eles erraram e retornou a vitória para eles depois do arrependimento. Deus quer nos salvar. Ele quer nos colocar no caminho da vitória. Deus quer nos tirar do caminho da derrota e nos colocar no caminho da vitória. Então aprenda a ter humildade, saber que não vamos conseguir sem Deus, colocar Ele no controle e obedecer o que Ele nos pede, que com certeza a vitória vem. E eu encerro a minha mensagem dizendo assim: sermos fiéis e alcançaremos a vitória. Amém. A coroa da vida eterna. E quero cantar a música Vitória com vocês, que está em Adoradores 5.